Nesta aula, vamos aprender como conectar o painel frontal do nosso gabinete. Basicamente, podemos dividir o painel frontal do gabinete em três partes. A parte de LEDs e botões, a parte de conector de áudio, que inclui o microfone, a saída de áudio e o fone de ouvido, e as portas USB, que podem ser 2.0 ou 3.0. Para cada uma dessas opções, existe um cabo dentro do gabinete que precisa ser ligado na placa-mãe. Basicamente, você só precisa conectar esses cabos na placa-mãe e a tarefa vai ter sido realizada com sucesso. Vamos ver como é que faz isso. Algumas placas-mães trazem na placa a forma correta que você tem que conectar esses conectores. Quando a placa-mãe não trouxer essa informação, é fundamental que você baixe o manual da sua placa-mãe para você ver a forma correta de ligar o painel frontal. Todo o manual de placa-mãe traz um esquema de como você deve conectar esses cabos. Para você conseguir o manual da sua placa-mãe, basta você acessar o site do fabricante daquela placa-mãe. Você também pode pesquisar no Google o modelo específico da sua placa-mãe, que você também vai conseguir achar o manual da sua placa-mãe. O Power SW serve para você poder ligar e desligar o computador. O Reset SW serve para você resetar o computador e o HD LED é uma luzinha que indica se o HD está ligado ou não. O HD LED tem polaridade certa, então você tem a forma correta de conectar para ele funcionar direito. Assim como o Power LED, que é uma luzinha que indica se o computador está ligado. Ele também tem polaridade correta. E por último, não menos importante, o SPEAK. Porém, alguns gabinetes não trazem mais essa função, mas o SPEAK é um alto-falante que serve para poder dar um sinal que o computador foi ligado. Agora que você já sabe para que serve cada fio do painel, vamos ver como é que faz para instalar esses fios na prática. Vamos começar pelo conector de áudio do nosso gabinete. É fundamental você localizar na sua placa-mãe o conector de áudio. Assim você pode pegar o cabo e conectar. Geralmente esse conector tem 10 pinos e o pino 8 geralmente é removido. Esse pino é removido para evitar que você encaixe o conector de forma incorreta. Basta você conectar ele na placa-mãe e a instalação do áudio já foi feita com sucesso. Agora vamos partir para as portas USB. Basicamente é o mesmo processo. Você precisa localizar na sua placa-mãe a porta USB 2.0 para você poder fazer a instalação. Pegue o cabo USB, passe ele para dentro do gabinete e conecte ele na porta USB correta da sua placa-mãe. Se o seu gabinete tiver a porta USB 3.0, localize ela também na placa-mãe e faça a devida instalação. Geralmente, portas USB 3.0 trazem uma entrada especial na placa-mãe. Você precisa localizar essa porta na placa-mãe para fazer a devida instalação. E graças à trava de segurança, você não tem como conectar isso de forma errada. Agora, por último, basta localizar na nossa placa-mãe aonde iremos conectar os cabos do painel frontal. Uma dica de ouro que pode ajudar bastante na hora de conectar os conectores do painel frontal na placa-mãe é a seguinte: o lado positivo geralmente fica para a esquerda. Então, sempre que você for conectar os conectores na sua placa-mãe, lembra que o lado positivo fica para a esquerda. Esse esqueminha facilita bastante na hora de você conectar o painel frontal na sua placa-mãe. É claro que, dependendo de uma placa-mãe para outra, isso pode mudar. Então, eu sempre recomendo, como dica de ouro, consulte o manual da sua placa-mãe para você saber exatamente a forma correta que você tem que ligar cada um desses cabos. Basta você seguir exatamente o esquema que está no manual da sua placa-mãe que não tem erro. Você vai conseguir instalar os fios do painel frontal tranquilamente, ok? Lembra, consulte o manual da sua placa-mãe. Às vezes é difícil você encontrar um bom posicionamento para poder fazer a instalação desses cabos. É por isso que muita gente prefere instalar os cabos do painel frontal com a placa ainda solta, porque você tem mais flexibilidade para poder manusear os cabos. Mas aí fica a seu critério a forma como você quer instalar, ok? Terminou de conectar todos os cabos, basicamente acabou a instalação do painel frontal do seu gabinete. Aproveitando que estamos com a mão na massa, vamos aproveitar também para ligar esses três coolers. Como esses coolers não trazem RGB, basta você conectar eles na conexão Molex da sua fonte de alimentação e eles vão ser ligados com sucesso. Alguns coolers com RGB precisam de uma controladora RGB para você conseguir fazer a instalação dos LEDs. Ou ligar diretamente na placa-mãe, mas isso vai ser um assunto para uma próxima aula.